Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Que maravilha podermos compartilhar da palavra do Senhor mais uma vez. Amém, amados? Nessa oportunidade eu queria falar sobre a corrupção. É um tema tão visto hoje, né, que se torna até desgastante para nós. Nós vemos e contemplamos, né, a corrupção em vários âmbitos, né, da nossa sociedade, do Brasil, né, notadamente na área política, empresarial, e nós damos muita ênfase a isso. No entanto, a pergunta que eu queria fazer agora era: quem pode falar contra a corrupção? Na verdade, quem teria esse direito de falar contra a corrupção? Eu vou ler alguns versículos bíblicos que eu encontrei em Provérbios. O primeiro deles, Provérbios 11, versículo 1, diz assim: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Provérbios 13, versículo 11 diz assim: os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Outro versículo encontramos em Provérbios capítulo 20, versículo 17, que diz assim: suave é ao homem o pão ganho por fraude, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Vemos muita sabedoria no livro de Provérbios e essa sabedoria, ela atenta para os dias de hoje. E a pergunta, eu volto a repetir: quem pode falar contra a corrupção? Amém? Quem pode falar? Eu creio que quem pode falar contra a corrupção é aquele que não suborna ninguém. É aquele médico que não assina atestado sem doença. É aquele advogado que não usa testemunha falsa para ganhar uma causa. É aquele pai que ensina a seus filhos que eles não devem ficar com brinquedo de ninguém. E se em alguma oportunidade aquele filho traz um presente de outra criança, ele orienta para devolver. Quem pode falar de corrupção? Aquela pessoa que encontra um celular e ela não tira o chip para se apossar do objeto. É aquela pessoa ou aquele marido e esposa que não traem um ao outro, porque traição é corrupção. É aquela situação em que um estudante não fila a prova do outro para tirar uma nota alta. Quem pode falar contra a corrupção? Eu tenho uma lista que eu fiz, eu queria dizer algumas coisas a esse respeito, no que estamos falando, e diz assim: aqueles que não roubam objetos de um caminhão que tombou na estrada. Um guarda que não se deixa subornar. Aqueles que não sonegam impostos, mesmo que a carga tributária seja alta. Aqueles que não querem tomar o lugar do chefe. São essas pessoas que podem falar contra a corrupção. Aqueles que devolvem o troco que passou a mais em determinada situação. Aquelas autoridades eclesiásticas que falam sobre dízimo e oferta porque é bíblico, mas não manipulam a vontade do povo. Aqueles que não se utilizam de balança enganosa. Eles conferem peso numa balança justa. Os jornalistas que não vendem seus espaços para notícias de cunho partidário. E tantas outras coisas mais que vemos no nosso dia a dia. Muitas vezes nós estamos voltados, né, para essa corrupção maior, vista, apurada, denunciada, sentenciada. Mas nós precisamos observar se há corrupção em nossas atitudes dentro de casa, na rua, no nosso relacionamento de trabalho, em tudo que diz respeito à nossa conduta. Porque a corrupção, ela não começa no Senado. A corrupção não começa num grupo empresarial. A corrupção começa na rua. A corrupção pode começar em casa, nos relacionamentos familiares. Aquele relacionamento em que o pai
que não quer atender o telefonema de alguém, incita o filho a dizer que ele não está, quando na realidade ele está em casa. O pai que incita o filho a mentir, desde pequeno, nessa pequena atitude. Quem pode falar de corrupção? Vamos dar um basta à corrupção, a começar da nossa casa, a começar dos nossos relacionamentos simples, a começar, como eu falei, de encontrar um celular e saber que aquele celular tem proprietário e não tirar o chip para ficar incomunicável e assim tomar posse daquele objeto. Naquele chip existem as informações necessárias para encontrar o verdadeiro dono. O que dizer de uma atitude como essa? Não poderíamos classificar como corrupção? Sim. E tantas outras pequenas atitudes do dia a dia. Precisamos começar da base e não começar de cima. As coisas estão invertidas. Se alguém chegou lá em cima com essa atitude, é porque com certeza na base ela foi ensinada de uma forma corrupta. E isso não agrada a Deus. A Bíblia fala que quem anda em integridade anda seguro, mas aquele que perverte os seus caminhos, esse será conhecido. Vamos dar a Deus o que é de Deus. Vamos fazer o que o agrada ao Senhor. Que Deus nos abençoe mais e mais em nome de Jesus. Aleluia.